Pois bem, domingo passado falamos, do próximo acontecimento escatológico que vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. É a próxima profecia bíblica a ser cumprida, é o arrebatamento, é a volta de Cristo. Então nós aprendemos domingo passado que o arrebatamento, a volta de Cristo, deve ser o motivo de maior esperança e consolação daquele que realmente já teve um encontro com Jesus. Lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17: portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então Paulo, dentro do contexto ali, ele estava falando sobre a esperança da ressurreição, a esperança da volta de Cristo, e nós temos que realmente ter esse motivo como maior, realmente, a maior esperança nossa do cristão, a volta de Cristo, o nosso encontro com o Senhor. Se você não esteve aqui domingo passado, a mensagem está disponível no canal do YouTube da igreja, então você pode depois assistir ela e já aproveita para se inscrever lá no canal, que é importante para a igreja. Então hoje nós vamos falar de um evento não muito conhecido, da igreja pós-moderna, que esse evento se dará logo após o arrebatamento. Nós somos pré-tribulacionistas, eu falei um pouco sobre isso semana passada, eu não vou repetir, eu não tenho tempo, mas cremos que Jesus ele vem antes de um período chamado de grande tribulação, e é sobre este período que eu quero falar com vocês nesta noite. Será um período de 7 anos, dividido em 2 tempos distintos. Os primeiros 3 anos e meio é um período de tribulação, onde o anticristo, tudo indica, a Bíblia aponta para isto, que ele vai oferecer uma falsa paz, uma falsa segurança. Mas depois, no segundo período, que são os outros 3 anos e meio, será um tempo de grande tribulação, onde acontecerão coisas terríveis aqui na terra. Então eu quero falar, e eu quero já começar aqui, na verdade, lendo alguns textos bíblicos que falam deste período mais tenebroso na história da humanidade. Tudo de ruim que você talvez já leu na Bíblia, julgamento, juízo de Deus sobre o povo de Israel do Antigo Testamento, nada, absolutamente nada se compara com aquilo que vai acontecer neste tempo que a Bíblia chama de grande tribulação, neste período de 7 anos após a volta de Cristo. E vamos começar lendo Mateus capítulo 24, porque nada melhor do que a gente já ir direto para os ensinamentos do próprio Jesus, do próprio Deus encarnado sobre o assunto. Jesus, no capítulo 24, você tem na tua Bíblia registrado um sermão profético, muitos sinais que Jesus falou que antecederiam a sua volta, mas ele também falou desse período chamado de grande tribulação. Então nós vamos combinar assim, vamos aqui ainda como introdução, e eu vou estender um pouco a minha introdução hoje, vamos ler Mateus 24, a partir do versículo 15, eu quero estar explanando o texto para você entender, tá bom? Vamos lá, Mateus 24, 15 está escrito, Jesus ensinando: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Vamos parar aqui um pouquinho. Esta passagem que Jesus está citando aqui do livro de Daniel, é uma profecia que o próprio Daniel também recebeu de Deus sobre esse período da grande tribulação, que está lá em Daniel 9, no versículo 27, que diz assim: ele fará firme aliança com muitos. Este ele aqui é o anticristo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, não é semana de dias, é semana de anos, são 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então é sobre isto que Jesus está se referindo aqui no versículo 15
do capítulo 24 de Mateus, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Eu trouxe para vocês hoje, né, uma imagem. Pessoal, eu vou apenas fazer uma exposição bem simples aqui de algo que é muito complexo, e o meu tempo é escasso, mas ainda assim, eu estou me aventurando aqui, resumir mesmo, porque o meu tempo é limitado, mas pelo menos você que nunca ouviu falar dessa profecia, vai pelo menos aguçar aí a sua curiosidade, e você que já leu ou já estudou um pouco sobre isso, vai trazer algumas coisas na sua memória. Eu acho que seria bom apagar um pouco mais aqui. Todo mundo está enxergando tranquilo aqui? Amém? Então tá bom. Então, a 70ª semana. No livro do profeta Daniel, nós temos aqui no capítulo 9, uma profecia que Daniel recebeu sobre 70 semanas que estavam, que foi, no caso ali, né, que foram profetizadas, determinadas sobre o povo de Daniel, que é o povo judeu. Então, nós temos aqui, em Daniel 9, 24, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, Israel. Israel, a nação de Israel é o relógio de Deus aqui na terra. Então, e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar vinho aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Agora entenda, porque que estas semanas, 70 semanas, são semanas de anos e não de dias. Eu não tenho tempo aqui para te explicar o porquê, mas nós temos em Levítico, em Gênesis, muitas referências que o povo de Israel estava habituado às semanas, né, a semana de dias, mas são 490 anos. Agora vamos um pouco aqui na história, começando aqui, Quando Daniel recebeu essa profecia, o povo de Israel, o povo de Deus da antiga aliança, eles estavam vivendo exilado na Babilônia, ok? Então o que acontece? O povo de Israel, o povo de Deus da antiga aliança, eles quebraram os mandamentos do Senhor durante todo o tempo que eles estavam ali na terra prometida, e 2 pecados principais que levaram esse povo para o exílio foi não guardar, né, o ano sabático, porque eles tinham que trabalhar, lavrar a terra, trabalhar a terra 7 anos, depois dar descanso para a terra, e eles não fizeram isso durante muitos anos. E o pecado da idolatria também foi o motivo do cativeiro. Então, Deus tinha dito que o povo de Israel ficaria cativo 70 anos lá na Babilônia. E aí Daniel foi um dos deportados ali para Babilônia. Jerusalém é destruído, os muros são destruídos, todo o templo é destruído, e lá vai o Daniel, um homem de Deus, menino ainda, bem menino, mas ele vive ali durante o reino de Nabucodonosor, depois o próximo império também ele está ali presente, mas a Bíblia fala que ele estava lendo as profecias de Jeremias, e ele entendeu pelas Escrituras que o tempo que Israel iria ficar exilado na Babilônia seria 70 anos, e aí ele começa a orar, pedindo para Deus uma resposta, uma direção. É quando ele recebe essa profecia aqui de Daniel capítulo 9, depois você lê todo o capítulo na tua casa, e aí o Senhor dá essa visão, essa profecia de 70 semanas, pastor, o que isso tem a ver com nós? Eu vou te explicar. Nessa visão, depois você lê toda na tua casa, Daniel falou, ele recebeu de Deus as 70 semanas mais separadas, 7 semanas, 62 semanas, depois a morte do ungido, né? Um ungido seria tirado, que é Jesus. Então olha só, as 7 semanas são 49 anos, quando foi dado a ordem pelo rei pagão chamado Artaxerxes para reconstruir os muros. Foram 49 anos, 7 semanas, e depois mais 62 semanas foi a profecia aonde Jesus viria e o Messias, o ungido, seria cortado. Mas veja bem, é interessante porque a Bíblia fala de um intervalo de tempo. Eu vou ler aqui no meu esboço, Daniel 9, 26, está escrito assim: depois das 62 semanas,
foram 7 primeiras semanas, depois mais 62, então, depois das 69 semanas, será morto, ungido, no caso Jesus, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Entendemos que é o povo do Império Romano. E o seu fim será num dilúvio, e até, olha só, até o fim, é um tempo indeterminado, haverá guerra, desolações são determinadas. Então, esse príncipe, né, aqui que fala do povo de um príncipe que há de vir, que destruiria novamente a cidade, certamente foi Tito, né, que foi um grande comandante, que depois se tornou imperador romano também. 70 depois de Cristo, ele destruiu toda Jerusalém, o templo. Israel deixou de ser uma nação, foi espalhada para todo o mundo, e voltou a ser uma nação agora em 1948. Mas, irmãos, nesse ponto aqui, quando Jesus, ele é crucificado, ele ressuscita, ele volta para os céus, e Atos 2 começa aqui a igreja, o tempo da graça, a era da igreja. Romanos 11, 25 fala que a plenitude dos gentios. Então, esse até o fim é esse tempo indeterminado que já tem mais de 2000 anos. Então há um intervalo entre a 60ª semana, né, 69ª semana, a 70ª semana, há esse intervalo que nós estamos vivendo aqui agora. A bateria aqui acho que acabou. Mayra, você falou que ia trazer uma para mim, brincadeira, mas tudo bem. Nós vivemos esse tempo aqui, ó, o tempo da graça, a era da igreja. Agora, quando acaba esse vermelho, e eu creio que nós estamos vivendo esse final aqui já, e eu acredito de todo o meu coração. Olha só, quando termina aqui, Jesus, aqui ó, voltou, Jesus volta, a igreja é arrebatada. Lá no céu vai ter o tribunal de Cristo. Domingo que vem, se o Senhor permitir, eu vou falar sobre isso. Depois bodas do Cordeiro, a minha esposa vai falar na ceia sobre isso. Na terra, Israel faz uma aliança com o anticristo, e aqui começa esse período que nós vamos falar hoje. São 7 anos de grande tribulação. Aí, para mim falar mais informações, a gente precisa de tempo, né? Eu até falei hoje pela manhã. Pode acender as luzes, por gentileza, muito obrigado. Nós temos o Instituto Teológico aqui na igreja, inclusive tinha matrícula aberta, matrícula disponível, não sei se tem ainda, mas quem sabe nas férias a gente faz aí uma aula só sobre isso. Eu tenho muitos slides para passar e para explicar, mas tudo isso que eu falei para vocês, é para vocês entenderem que esse período da grande tribulação é a 70ª semana da profecia de Daniel. É um tempo que começa logo depois do arrebatamento. Continuando no texto lá de Mateus, capítulo 24, por favor, versículo 16. Obrigado. Jesus continua dizendo assim, ó: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá o que, igreja? Grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E gente, se Jesus chamou de grande tribulação, porque é grande. Para Deus chamar algo de grande é porque é grande, é porque não vai ser um tempo fácil. Versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão o quê? Abreviados. Serão 7 anos, mas eu até creio quando a Bíblia fala de dias abreviados, de brevidade, né? Eu creio que hoje nós já vivemos o efeito, né, disso. Nós não estamos vivendo a grande tribulação, mas os dias estão passando muito rápido, sim ou não? O ano continua, o dia tendo 24 horas, o mês 30, 31 dias, mas estão passando rápido. E nesse tempo da grande tribulação serão 7 anos. E o Senhor Jesus falou: olha, se o tempo não fosse breve, ninguém se salvaria nesse tempo. Versículo 23 ao 25. Jesus disse também: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali,
não acrediteis, porque surgirão o que, igreja? Falsos cristos, tá? E falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Então, os falsos milagres, os falsos prodígios, terão o seu apogeu mesmo na grande tribulação, mas nos últimos dias, Jesus disse que também iriam se intensificar aqui na terra. Presta atenção nisso. Falsos profetas, falsos pastores, e às vezes você acha que falso é algo muito diferente do verdadeiro. Engano seu. Paulo chega a chamá-los de ministros da justiça, usa a Bíblia, né, faz milagre, mas é o anticristo que já está preparando o cenário. É por isso que eu falo sempre com muito respeito, né, e carinho. Cuidado, você que gosta muito, né, da profecia, de ir atrás de revelação, cuidado, porque você corre um grande risco de estar sendo enganado. Eu falo isso com todo o respeito, porque palavra como essa não são muitos que gostam de ouvir, mas Jesus falou, na grande tribulação isso vai acontecer demais, mas nos dias que precedem também a volta de Cristo, o número de falsos pastores, irmãos, vão aumentar. E Pedro também, ele escreveu um pouco sobre esse período da grande tribulação, 2 Pedro capítulo 3, semana passada a gente leu alguns versículos, mas eu quero reforçar hoje também, 2 de Pedro capítulo 3, a partir do versículo 7, eu creio que este período que Pedro escreveu, inspirado pelo Espírito, também aponta para a grande tribulação. Está escrito assim, 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, foram reservadas para o que, igreja? Para o fogo, estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão o quê? Destruídos. Só dar uma paradinha aqui, esta é uma das muitas referências que para mim apoia a ideia de que a igreja não passe pela grande tribulação. E se você está aqui, você é milenista, pós-tribulacionista, não tem problema, tá? A gente não entra em mérito teológico, mas eu acredito que a grande tribulação é um tempo de juízo de Deus sobre toda a humanidade, como nós lemos aqui, é o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. E eu acredito que a igreja de Jesus, o corpo verdadeiro de Jesus, não é perverso, e Jesus não ia destruir a sua igreja com ímpios, ok? Romanos 8:1 está escrito lá, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu não acredito que os nossos pecados, que já foram julgados na cruz, através de Jesus, novamente nós vamos ter que passar pela grande tribulação e sermos julgados com ímpios. Então eu não creio que a igreja passe pela grande tribulação, mas vamos lá. Logo, amados, não se esqueçam disto, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor, Ele não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela é serão o quê? Expostos. Tudo isso vai acontecer na grande tribulação. Visto, portanto, que tudo isso ao redor será destruído, a vida de vocês, irmãos, deve ser caracterizada pelo que, igreja? Santidade e devoção, esperando o dia de Deus, já antecipando a sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Agora, veja bem, não são só essas referências que eu li aqui para vocês, que falam sobre a grande tribulação. O profeta Isaías falou muito sobre esse tempo, né, de 7 anos, que vai haver aqui na terra. Daniel, como a gente já leu a profecia, Zacarias, mas depois, você que gosta de anotar, anote aí o capítulo 24 do profeta Isaías, onde Isaías ele fala da devastação que o Senhor trará sobre toda a terra.
Claro que eu não tenho tempo para ler tudo para vocês aqui, mas só para você ter uma noção. A Bíblia fala que a terra será, olha só, versículo 5, eu estou lendo Isaías 24, 5, não está aí na projeção, tá? A terra está contaminada por causa dos seus moradores, eles desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, os que nela habitam se tornam culpados. Portanto serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Agora olha o versículo 8, cessou a exultação dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de satisfação, e descansou a alegria da harpa. Já os que bebem vinho com canções e bebida forte, a bebida forte já é amarga para os que bebem. Desolada está a cidade, arruinada. Olha só, lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho, porque toda alegria se escureceu, foi-se a alegria da terra. Então eu disse aqui pela manhã que hoje tem muitas igrejas evangélicas light, né? Inclusiva no mau sentido da palavra. Não tem nada a ver você beber uma cervejinha, um vinho, né? Infelizmente, é uma doutrina que está entrando nas igrejas. Gente que faz casamento para filho e compra bebida, só que nesse tempo aqui, já não bebem mais vinho com canções, bebida forte e amarga. A bebida forte e amarga para os que bebem. Então, meu irmão, a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje a estratégia do Satanás é colocar o mundo na igreja. Então hoje tudo é comum. Então hoje não tem nada a ver a gente beber socialmente, né? Ser cuidado com os enganos do diabo, porque o que ele quer é isso, né? Levar o máximo de pessoas para o inferno com ele. Mas eu estou lendo algumas referências de coisas terríveis que vão acontecer aqui na terra. Agora eu quero aí, em toda essa segunda parte, falar sobre algumas coisas que vão acontecer no período da grande tribulação. Olha aí, o que vai acontecer no período da grande tribulação. Então vamos lá. Primeiro, os primeiros 3 anos e meio serão marcados por uma falsa paz e segurança. Eu já cheguei a comentar sobre isso, mas eu quero ler aqui o texto, 1 Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Então Paulo, ele está falando aqui sobre esse tempo, né, da grande tribulação, do anticristo que vai se manifestar. Agora, tudo indica que o anticristo é um líder mundial, que eu acredito que ele já está vivendo no nosso meio. Ele vai trabalhar nesse primeiro período da grande tribulação, para estar oferecendo uma paz, pelo menos uma falsa paz, né, e segurança para o povo, porque eu estou aqui conjecturando, ok? Eu estou aqui na minha teologia, na minha interpretação, pensando o que pode acontecer. A igreja de Jesus é arrebatada, milhões de pessoas somem em todo o mundo, muitos acidentes, muitos desastres, muita gente chorando os filhos que foram, e aí eu creio que nesse cenário, o diabo, ele vai se personificar numa pessoa, conforme daqui a pouco nós vamos ler, e ele vai colocar o mundo, entre aspas, em paz, né? Vai oferecer uma falsa paz, uma falsa segurança. E como a gente já leu, ele fará uma aliança com muitos. A Bíblia fala que o anticristo vai fazer muitos sinais, e são tantos sinais que, se for possível, até os escolhidos seriam enganados. A Bíblia fala em Apocalipse 3:5 que ele vai ter um bom discurso, porque tem gente que mede, né, ou que avalia a espiritualidade do pregador pela eloquência, pelo português, né, pela autoajuda, pelo coach. Ele vai ser muito bom nisso, vai colocar ordem no mundo. Isso vai ser a primeira parte da grande tribulação. Agora, olha o segundo ponto que vai acontecer. Os últimos 3 anos e meio serão os piores, ou o pior período da história da humanidade. Foi o que Jesus ensinou. Nós lemos, vamos reler aqui, Mateus 24, 21, porque neste tempo, eu creio que na segunda parte da grande tribulação, neste tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Nós também já lemos em Daniel capítulo 9, versículo 27, né, e vamos reler, que o anticristo,
ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então eu creio que isso vai acontecer nessa segunda parte da grande tribulação. O anticristo, ele vai quebrar a aliança com o povo de Israel, e aí ele vai se manifestar ao mundo como o próprio Satanás personificado num homem. Um terceiro ponto que eu acho que é importante a gente comentar aqui, e claro que eu não vou esgotar o assunto sobre o que vai acontecer na grande tribulação, né? São alguns pontos que eu entendo ser importante passar para vocês. O próprio diabo, ele vai governar a terra neste período de 7 anos. É o que a Bíblia nos ensina com muita clareza, em muitas referências bíblicas. Por exemplo, Apocalipse 12:12, está escrito assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, olha que interessante, o diabo, ele está vamos dizer assim, num processo, numa caminhada de decadência, caindo, porque ele era aquele que assistia diante de Deus, um anjo cheio de glória. Ele foi deposto daquele lugar de glória por conta do orgulho, e se todos não conhecem, né, temos textos bíblicos no profeta Isaías, Ezequiel, que dá a entender que ele foi deposto daquele lugar por conta do orgulho, de rebelião. E hoje, a posição, o lugar, né, geograficamente falando, vamos dizer assim, que ele ocupa, Paulo os chama lá em em Efésios, de potestades e principados dos ares. Então eu acredito que hoje os demônios, eles vivem nos ares, e eles são comandados por Satanás, e esses demônios, a Bíblia fala que na grande tribulação eles vão descer na terra, assim como o próprio Satanás. Então nós lemos aqui, ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu, literalmente desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo vos resta. Isso vai acontecer nesse período de grande tribulação. Apocalipse capítulo 13, fala de uma trindade maligna, o dragão, a besta e a segunda besta, que é o falso profeta. Agora olha aqui para mim, irmãos, vê como o diabo, ele procura imitar Deus em tudo. Assim como tem a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo, ele vai se manifestar numa trindade aqui na terra também. É por isso que eu falo, e eu estou repetindo para você, você precisa ter muito cuidado com o que você ouve, a igreja que você participa, é muito importante nos dias que nós vivemos, a liderança, que você está debaixo da cobertura espiritual, porque o diabo hoje, ele não se manifesta como você às vezes acha, um ser horrível, né, com o tridente na mão. Não, Paulo, eu repito, ele chama de ministros da justiça, mas que são muitas vezes enviados do próprio diabo, né? Então Paulo também falou aos Tessalonicenses sobre a manifestação desse anticristo. Ele chama do homem do pecado, ou homem da transgressão, filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 a 4, eu não vou ler por conta do tempo, mas se quiser anotar e depois você lê, 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 4, então o próprio diabo, ele vai governar a terra, através de um homem, que eu creio que ele já está por aí. Um quarto ponto importante sobre a grande tribulação, toda a humanidade será obrigada a receber a marca da besta. E sabe, irmãos, falar desse assunto hoje é mais fácil, hoje, porque quem pregava isso 40, 50 anos atrás era louco, quando a tecnologia não estava tão envolvida. Como que pode alguém, né, receber um chip, ser, vamos dizer assim, rastreado? Hoje não, hoje é uma realidade. Hoje tem empresários, magnatas, que já tem o chip, não é o chip da besta aqui, mas que serve para rastrear animais, são muitas vezes rastreados por chips, né? Mas olha o que está escrito em Apocalipse 13, versículo 16 e 17, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal
ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então presta atenção, neste período da grande tribulação, quem não receber a marca da besta, ou na testa, ou no punho aqui, na mão direita, não compra e não vende nada, e certamente será perseguido. Agora, o que eu penso? Eu estou falando da maneira como eu enxergo esse período. Eu não quero estar aqui e faço o voto que você também não esteja. Mas eu acredito que quando o Satanás, o próprio anticristo, se manifestar num mundo caótico, milhares de pessoas sumiram por conta do arrebatamento, talvez ele ofereça o chip a título de comodidade, de segurança. Gente, olha, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo colocar um chip, a propósito, não precisa mais de dinheiro. Aliás, o dinheiro já está quase em desuso, né, por conta dos cartões, transações eletrônicas. Mas eu penso que o anticristo vai dizer, vamos colocar um chip, vamos colocar chip em toda a humanidade, porque aí você não corre o risco de sumir. Se você sumir, a gente vai saber onde você está. Isso não está na Bíblia, eu estou apenas aqui pontuando uma visão que eu tenho de como vai acontecer. Só que eu acredito que quando ele violar a aliança que ele fez com Israel, no final dos 3 anos e meio, aí vai ser obrigado, ele vai obrigar, porque quem não tiver essa marca, não compra e não vende. E quem receber o sinal da besta, a Bíblia fala, está condenado, ponto final. Vamos ler isso? Apocalipse 14, versículo 9 ao 11. Diz assim: e o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal, ou seja, essa pessoa, beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Então quem prega aí, tem seitas evangélicas que pregam a doutrina da aniquilação, dizendo hoje de que é irracional o inferno eterno diante do amor de Deus, né? Está aqui, a Bíblia fala, nem a palavrinha eterna que é empregada, para todo sempre. Quem receber o sinal da besta vai ser atormentado para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Agora olha aqui para mim, por favor, com todo o amor, respeito e carinho. Sabe esse negócio de, Deus conhece o meu coração, eu vou colocar o chip aqui, só para mim não ser perseguido, para mim preservar minha família, a proposta, minha família precisa comer, Deus conhece o meu coração. Não funciona, aliás nunca funcionou, porque a Bíblia é categórica: se alguém receber o sinal da besta, está condenado, conforme o texto que nós lemos aqui, né? Então hoje me assusta muito essa questão de, eu uso a roupa que eu quero, homens, mulheres, roupas indecorosas, né? O que importa é meu coração. Às vezes a gente esquece que a roupa que a gente veste revela o nosso coração, assim como o que eu falo revela o meu coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então esse negócio de Deus conhece o meu coração, às vezes eu penso que essa frase foi feita lá no inferno, porque é uma verdade, mas é um sofisma também, porque, irmãos, você tem que entender, eu preciso entender, ser cristão é você bater de frente com o mundo, com o sistema, com o diabo. Não é a gente se adequar às coisas do mundo e achar, não, mas Deus conhece o meu coração. Aqui não existe. Se a pessoa receber o sinal da besta, acabou, está condenado, não tem jeito, ok? Então toda a humanidade será obrigada a receber a marca da besta. Um quinto ponto: haverá um certo período da grande tribulação que o homem buscará a morte, mas não morrerá. Isso é muito sério. Em Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 ao 10, fala sobre a quinta trombeta. Só para você que talvez ainda não leu o livro do Apocalipse, nós temos lá muitos juízos, né, que Deus vai derramar sobre a terra. Alguns chamam de pragas, eu gosto de chamar são juízos mesmo. São 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, e ainda a Bíblia fala de 7 trovões que João
não foi permitido escrever. Ele viu esses trovões, 7 juízos ali, mas quando ele foi escrever, o Senhor falou, não escreva. Então está lá em Apocalipse 10:4, né? Não deve ser coisa boa, mas não está nem registrado. Mas eu gostaria de enfatizar um pouco aqui essa quinta trombeta. Vamos ler aqui, porque isso aqui é assustador, e o intuito aqui não é eu te assustar, tá? Não é passar para você a imagem de um Deus carrasco, de um Deus cruel, muito pelo contrário. Lá em Ezequiel capítulo 33, versículo 11 está escrito, o Senhor se posiciona e fala, tão certo como eu vivo, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa do teu caminho e viva. Então, há uma frase que diz, né, que se eu sirvo a Deus por medo do inferno, que Ele me faça queimar no inferno. Mas se eu sirvo a Deus por amor, por aquilo que Ele me fez, não prive o paraíso, a tua presença de mim. Então o intuito aqui não é colocar medo em você, mas é trabalhar com o temor no teu coração, com a santidade, e dizer para você, Deus não blefa, ok? Você pode estar me ouvindo até agora e falar, muita fantasia, muita utopia. Eu não estou pregando autoajuda, eu estou pregando Bíblia. Se você não acredita, é um direito que você tem, mas a Bíblia continua sendo Bíblia, e Jesus falou, pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então olha só essa trombeta, Apocalipse 9, versículo 1 e 10, e o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos são demônios, gente, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal da besta, né? Porque é só para o sinal de Deus, desculpa, tá? O sinal de Deus. Só para você entender, nessa época da grande tribulação, 2 textos lá do livro do Apocalipse fala que serão selados na testa 144 mil judeus, mas a Bíblia fala que são judeus, não é como, com todo respeito, tá? A testemunha de Jeová pregava que eram os escolhidos, né? Não, a Bíblia fala que são 12 mil de cada tribo, e eles vão estar também evangelizando nessa época da grande tribulação. Só esses essa praga não terá poder sobre eles, mas crente que ficou aqui desviado, todos eles vão sofrer com todos esses juízos, inclusive este. Pode continuar, por favor. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então é um tempo, né? 5 meses é um período que as pessoas vão ser assolados por esses gafanhotos do inferno. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirão deles. Então pensa numa época muito difícil, porque de todas as pragas do Apocalipse, sempre quando eu leio, eu paro para meditar nisso aqui. É uma época tão difícil aqui na terra, que as pessoas vão querer morrer, mas a morte vai fugir delas, elas não vão conseguir morrer. É um tempo de juízo, é um tempo de juízo. E eu trouxe aqui para vocês uma imagem, claro que está distorcida a imagem, não por conta da nossa mídia, tá? É porque a imagem a gente pegou no Google e a gente não conseguiu uma imagem melhor. Isso, se quiser apagar um pouquinho. A descrição desse gafanhoto, a partir do versículo 7, eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Olha só, os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Pareciam, a Bíblia não fala que eram cavalos, mas pareciam, como você está vendo na figura. Na cabeça tinha uma couraça, na cabeça tinha uma coisa parecida como uma coroa de ouro, está lá na cabeça, e a cara deles era como o rosto de um ser humano, está lá, ó. Por isso que eu achei bem fiel essa figura em relação ao livro do Apocalipse. É um rosto semelhante ao do ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, está lá o cabelo, e os dentes eram como dentes de leão. Eu sei que você não consegue enxergar, mas são dentes grandes.
As suas couraças eram parecidas como couraças de ferro, né? E o barulho das suas asas eram como barulhos de carros puxados por muitos cavalos, como correm para a batalha, né? Tá ali as asas ali. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como de escorpiões, tá lá para você ter uma ideia. E era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses, é um período. Então você imagina, irmãos, um trem desse enorme, milhões dele no mundo, assolando toda a humanidade, toda a humanidade. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, isso quer dizer o destruidor, né? O primeiro ai já passou e depois disso são 2 outros ais que ainda devem vir. Então, queridos irmãos, imagina que esse é o primeiro ai, é só o começo. Imagina os outros 2. São 9 horas, é o horário de eu terminar a reunião. Sou pontual. Mas hoje, excepcionalmente, eu vou pedir 10 minutos para vocês, tudo bem? Amém? Só para a gente concluir aqui, tá bom? Então, é o 5º ponto da grande tribulação. Haverá um certo período que o homem vai buscar a morte, mas não morrerá. 6º, muitos cristãos serão mortos pelo governo do anticristo na grande tribulação. Então, como eu já disse, será a época de maior perseguição dos cristãos na história da igreja. Apocalipse 13:10 está escrito assim: se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Então olha aqui para mim, por favor. Esse é um tempo onde muitos que estiverem aqui na terra, afastados, desviados, que perderam o arrebatamento, vão ser salvos, porque a salvação sempre foi, é e sempre será pela graça. Mas muitos vão ter que derramar o próprio sangue, porque serão perseguidos pelo anticristo. É um tempo terrível. Vai ser muito difícil alguém conseguir passar esse período da grande tribulação e ingressar no reino milenial sem ser morto, principalmente os fiéis que estiverem aqui na terra. São pessoas afastadas, desviadas, ou ainda aquelas que acreditarem na mensagem que serão pregada, ou que será pregada aqui na grande tribulação. E 7º, pastor, haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá. Nós lemos em Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Então, aqui João está recebendo a visão. Então um dos anciões me perguntou a João: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Aí João responde: Senhor, tu sabes. E o ancião disse: estes são os que vieram da onde? Da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, como já dissemos, salvação pela graça sempre foi, é e sempre será, mas nesse tempo será também pelo derramar do próprio sangue. Porque se a pessoa, ela infelizmente receber a marca da besta, ela não é salva. Agora, gente, é um período de juízo sobre toda a humanidade, conforme nós já lemos e acompanhamos. Em Apocalipse 11, versículo 18, na parte B, está escrito assim: é o tempo de destruíres os que destroem a terra. E eu quero encerrar aqui, dizendo algo para vocês, e eu falo isso com todo respeito, amor e carinho. Hoje, nós como cristãos, geralmente escolhemos qual é o culto que a gente vai participar. Tem gente que quando viu, talvez, né, a arte, não, eu não quero ouvir sobre isso não, eu quero ouvir sobre autoajuda, eu quero ouvir sobre, né, então hoje a gente escolhe, a gente não valoriza palavra como essa, muitos não valorizam, mas olha o que o profeta Amós disse sobre esse período da grande tribulação. Pode colocar já direto Amós para a gente encerrar, obrigado. Amós 8, versículo 11 e 12, e eu creio que esse período é o período da grande tribulação. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir o que, gente? As palavras do Senhor.
andarão de mar em mar, de norte até o oriente, correndo por toda parte, procurando o que, gente? A palavra do Senhor, e não há. Então, com todo respeito, hoje nós temos aí muita mercadoria, com todo respeito, sendo oferecido nas igrejas. A igreja está virando comércio, empresa, e gente que gosta de revelação, de profecia, de coach, de ouvir uma mensagem que deixa ela confortável. Só que Deus falou assim: na grande tribulação, nesse tempo, as pessoas vão correr de um lado para o outro, tentando ouvir uma palavra que você está ouvindo, e elas não vão conseguir ouvir, porque não vai ter, não tem mais igreja. E hoje nós ainda temos o privilégio, muitas igrejas, não é só Aliança de Amor, tem muitas ainda que estão pregando o verdadeiro evangelho, que muitos não gostam. Como eu já falei para vocês aqui, eu não estou me vitimizando, por favor, mas de ouvir de pessoas: vocês são muito duros, né? Vocês são muito, sabe, eu acho que, como a gente já ouviu direto da pessoa, assim, vocês são muito extremistas, né? Não, a gente é bíblico, a gente prega a palavra, e eu acredito num evangelho que salva, onde o Espírito Santo batiza, onde Deus quer que todos nós vivamos uma vida digna. Creio em prosperidade, eu creio em cura, mas eu creio que a gente vem na igreja não é para ouvir autoajuda, a gente veio para ouvir a palavra de Deus, e eu estou te ensinando a palavra de Deus, e aqui você aprende a palavra de Deus, em tantas outras igrejas estão ensinando também, não somos os únicos não, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobrou, mas eu encerro as minhas palavras: te prepare, porque você pode ter ouvido tudo isso até agora, no culto passado, isso é para muito tempo, você vai demorar demais. Não vai, acredite, nós estamos vivendo os últimos minutos aqui na face da terra, Jesus está voltando. Se coloque de pé, por favor.